A paz do Senhor, Escola Dominical, revista da CPAD, lição de número 3. E olha o tema dessa lição, missões transculturais no Antigo Testamento. Que tema interessante, vai seguindo a sequência aí da lição 2. Todo o trimestre vai falar de missões transculturais. Bom, então vamos aqui já no textuário que diz assim, ó. Disse mais, pouco é que sejas o meu servo para restaurares as tribos de Jacó, e tornares a trazer os guardados de Israel. Também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Isaías 49, verso 6. E a verdade prática, ela diz assim, ó, o amor de Deus para com as nações deve ser o mesmo objetivo de todos os que militam pela salvação das almas perdidas. Amém, meus irmãos? Esta é a lição do próximo domingo, lição de número 3 da revista da CPAD. Olha aí que tema interessante. Já vamos nos preparar para a aula, tá bom? Esse vídeo aqui, essa pré-aula, é para você que é professor preparar a sua lição, né, com conteúdo. Eu quero passar aqui acréscimos, coisas para você poder acrescentar e ilustrar ali na aula para ficar uma aula abençoada. E você que é aluno, para você também aprender algo a mais, né? Com certeza você que é aluno vai ter uma profundidade maior nessa lição. Bom, e você que é aluno já se prepara, porque se você tem a preocupação de assistir a aula, né, a preocupação de estar inteirado sobre, se aprofundar no conhecimento da escola dominical da lição, se você tem essa preocupação, com certeza Deus também vai te usar depois para ensinar, para ministrar a outros corações. Amém, meus irmãos? Sou o pastor Marcos André, esse é o canal Clube da Teologia, canal de estudos da Palavra de Deus. Vamos então aqui nessa introdução, tá? Eu peço aos irmãos, não se esqueça de deixar o seu like aí no nosso vídeo para ajudar o nosso canal e se inscreva aí no nosso canal caso você não seja inscrito ainda, tá? Vamos aqui na introdução. O primeiro parágrafo diz assim, ó, na lição anterior, vimos a natureza missionária de Deus por meio de sua relação com Abraão. Esta lição tem o propósito de considerar a nação de Israel como um povo escolhido, com um propósito missionário, e tomar como exemplo desse movimento missionário as narrativas bíblicas sobre Elias e a viúva de Sarepta. Tá? E aqui tem também a ida do profeta Jonas a Nínive. Tá? Então a gente vai ver que essa lição, a ideia base dela, é mostrar como que Deus tinha o propósito de fazer missões já desde o Antigo Testamento. E vai ser usado como exemplo ilustrativo disso, aquela ida de Elias até a viúva de Sarepta, né? Aquelas passagens muito interessantes ali, em que é multiplicado ali o azeite da botija daquela viúva e a farinha na panela. Bom, e aí também vai ser falado também sobre o livro de Jonas, né, quando Jonas é enviado a Nínive pelo Senhor para poder falar, dar um alerta para aquela cidade. Essas passagens aí vai nos mostrar como é que era o propósito do Senhor em fazer obras missionárias, em fazer missões transculturais. A gente vai ver que missões transculturais, então, é Deus enviando alguém a um local, uma outra cultura, tá? Isso aí vai ser expressado aqui na lição. Muito legal, isso aí, muito interessante. Vamos aqui no segundo parágrafo. Diz assim, ó, contudo, o conceito de missão, da forma como conhecemos hoje, não aparece com clareza no Antigo Testamento, em relação à nação de Israel como povo escolhido de Deus. Bom, não aparece com clareza porque Deus não tinha assim aquela intenção de evangelizar as nações. Ele apenas coloca Israel como uma referência mundial, tá? Isso aí também vai ser falado na lição. A gente vai ver que missões como a gente conhece hoje é o ID do Senhor Jesus. Isso são as missões transculturais que nós conhecemos hoje, tá? Essa é a nossa base. A lição vai falar que esse propósito desse ID que o Senhor Jesus nos dá já estava estabelecido desde o Antigo Testamento. Amém, meus irmãos? Vamos aí entrar nessa lição, não se esqueça do seu like. E outra coisa, vai ficar na descrição desse vídeo o link para você conhecer o meu trabalho lá, no meu blog, o Clube da Teologia, conhecer essa lição que a gente coloca lá disponível e também o subsídio que eu trabalho. A lição aqui eu extraio de um subsídio que eu preparo semanalmente. Quem quiser adquirir, né, vai ficar o link aí para você fazer a aquisição. Você vai lá no nosso blog, lá tem toda a forma de você fazer essa aquisição desse subsídio. É bem baratinho, tá? Mas é para abençoar a sua vida. Meus irmãos, também vou deixar o link na descrição desse vídeo para você conhecer o meu trabalho, meus 2 livros publicados. O Maior Milagre de Jesus, está aqui atrás, né? Você pode ver ele aqui. Ele é um livro de
devocional que fala sobre o maior milagre que o Senhor Jesus fez, tá bom? Você com certeza vai conhecer uma profundidade teológica acerca desse grande milagre. E também o meu segundo livro, que é Livro das Obras com Texto, é um livro de poesia, né, que tem uma profundidade na parte de, não teologia, mas uma profundidade de conceitos filosóficos para a vida, conceitos, muitos deles extraídos da própria palavra de Deus. Com certeza você vai gostar muito. Vamos então ao que interessa, que é a nossa lição desse domingo. Tópico 1, o tema desse tópico é Israel, um povo escolhido para um propósito missionário. Vamos no primeiro subtópico, cujo tema é o plano de Deus. Vamos lá, vamos ver o primeiro parágrafo que diz assim, ó. O Senhor nosso Deus planejou desde os tempos antigos que o testemunho de Jesus Cristo fosse proclamado a todos os habitantes da terra, ou seja, a vontade divina era que todos os moradores da terra tivessem conhecimento a respeito da pessoa de Jesus. Tá? Então a gente vai ver que esse plano do Senhor de levar o conhecimento da salvação, o conhecimento de Jesus Cristo a todos os moradores da terra, já estava traçado lá desde o início. A gente falou em aula passada que Jesus Cristo ele é o Cordeiro de Deus, conforme trata em Apocalipse, o Cordeiro de Deus que foi morto desde da fundação do mundo, tá? Ou seja, já estava previsto o Senhor Jesus Cristo morrer na cruz do Calvário por nós. Tudo isso, né? Por isso que eu sempre afirmo, ninguém pegou Deus de surpresa, Deus já estava com tudo planejado, tá? Não que Deus fez com que as pessoas pecassem, as pessoas pecaram porque a natureza humana é assim, tá? Mas aí o Senhor trouxe o modelo de salvação excelente para que pudesse fazer com que nós chegássemos de volta a Ele, tá? E aqui o interessante, a lição até fala disso, que esse projeto de Deus que foi iniciado desde o início, Deus ele vai dar o pontapé inicial com Abraão, né, nesse projeto, só que olha aqui que o apóstolo Paulo viu, que Deus ele anuncia o evangelho primeiro para Abraão. Que interessante, olha só o que está relatado em Gálatas capítulo 3, verso 8, diz assim, ó, ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo, todas as nações serão benditas em ti. Aqui o apóstolo Paulo está afirmando que Deus ele anunciou primeiro o evangelho para Abraão. Olha só que interessante. Ou seja, Abraão ele foi a primeira pessoa, né, o primeiro crente a receber o evangelho. Que evangelho é esse? A boa nova de salvação. Porque Deus fala para Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa é a mensagem do evangelho. Salvação para as famílias. E aí ele é a primeira pessoa a receber essa mensagem, então ele é o primeiro, né, o primeiro cristão a receber a mensagem do evangelho. Amém? Vamos no segundo parágrafo. Diz assim o segundo parágrafo. Nesse sentido, o meio planejado por Deus para o mundo conhecer o seu filho passava por uma nação. O Pai chamou a nação de Israel para ser um povo missionário. Dessa forma, os israelitas deveriam ser testemunhas de Deus. Então a gente vai ter Israel como modelo, né, como o povo aí escolhido por Deus, um modelo de obra missionária. Claro que Israel ele não vai levar o evangelho ao mundo, mas ele vai se tornar uma referência para o mundo. Tá? A gente vê que Israel é quem traz a lei, eles guardaram a lei, a gente vai ver mais à frente como eles guardam as escrituras, tá bom? Então a gente vai ver que Israel é o modelo, é uma referência. Embora Israel tenha errado, mas ele é uma referência, a cultura de Israel é referência no mundo inteiro. Tá? Vamos aí no segundo subtópico, e o tema desse subtópico é a falha de Israel. Não se esqueça aí de deixar o seu like no vídeo para ajudar o nosso canal, deixa um comentário, eu vou estar respondendo a todos os comentários aí que forem deixados no nosso canal aí. Bom, vou ler aqui o primeiro parágrafo desse subtópico, diz assim, ó, os israelitas se contaminaram com as religiões pagãs dos povos vizinhos, além de se preocuparem muito com a identidade racial e nacional, deixando de lado a vocação de ser testemunhas de Deus. O comentarista fala aqui, né, que os israelitas eles erraram, tá? Eles falharam. Como? Eles se contaminaram com as nações vizinhas e depois eles supervalorizaram o Estado judaico, né? Eles valorizaram a identidade racial e nacional. Bom,
a gente vai ter isso na história de Israel em dois momentos, antes e depois do cativeiro. Antes do cativeiro, Israel se contaminou com as nações pagãs. A gente vê no livro de Reis, Crônicas, Samuel e Juízes, Israel se contaminando com as nações vizinhas ali, com os rituais pagãos, na idolatria. E aí, depois do cativeiro, quando Israel volta do cativeiro, eles criam uma identidade nacional. Eles se reconhecem como nação, eles buscam a palavra de Deus, eles se fortalecem nas escrituras, e aí eles criam uma religião muito forte e também com muita hipocrisia, né? Uma religião assim onde eles supervalorizam o Estado judaico de um jeito que eles tratam isso mais do que valorizam Israel mais do que as almas. A gente vai ver isso na questão do bom samaritano, naquela parábola que o Senhor Jesus trouxe. E a gente observa muito isso daí e tem aprendizados para os dias de hoje. Eu vou falar deles já já. Ó. Agora no segundo parágrafo diz assim, ó. Nesse aspecto, são muitos relatos bíblicos que dão conta dos desvios dos israelitas, da sua desobediência à idolatria e pecados morais que relativizaram a aliança com Deus. A gente vai ver que Israel, eles cometem esses dois tipos de desvio, e aqui tem um ensinamento forte, como eu falei, quer dizer para os irmãos, um ensinamento forte para os dias atuais. Que ensinamento é esse? Eu e você, como igreja, como novo Israel de Deus, precisamos, primeiro, não se contaminar com as práticas mundanas ao nosso redor. As armadilhas de Satanás hoje estão exatamente nessas práticas mundanas para tentar nos atrair a elas. Tá? Isso aí é uma questão, né? Uma forma, um tipo de desvio que tem acontecido nos dias atuais. A outra, não supervalorizar, como Israel supervalorizou a identidade nacional, a gente também não supervalorizar a nossa igreja física, né? A nossa igreja local, na sua estrutura. O que tem que ser valorizado? Mais do que isso, mais do que a igreja física, é a igreja espiritual. São as almas do povo de Deus que está ali e daqueles que precisam ser salvos. Então nós temos que ter esse entendimento, tá? Para não errar como Israel errou e aí a gente não conseguir cumprir a nossa missão. A nossa missão é de fundamental importância, que é levar o evangelho a todos, aos quatro cantos da terra. E se eu me supervalorizar como servo de Cristo, como crente, achar que eu sou mais do que os outros, o que pode acontecer? Eu posso não conseguir trazer almas para o reino, porque eu me torno um crente arrogante, um presunçoso, um teólogo de olhar altivo, achando que eu estou acima das demais pessoas. Então, nós temos que tomar esse devido cuidado para não falhar na nossa missão. Subtópico 3, o tema do subtópico 3 é a contribuição de Israel para o mundo. Tá? Aqui vou ler o primeiro parágrafo, diz assim, ó, apesar de suas falhas, Deus tornou Israel uma bênção para as nações. Por exemplo, os judeus receberam e preservaram o Antigo Testamento. Tá? Então a gente viu aqui que os judeus, né, eles preservaram o Antigo Testamento da seguinte forma, vou passar para os irmãos. Eles, depois do cativeiro, eles começaram a fazer cópias do Antigo Testamento porque instituíram as sinagogas. Tá? Eles começam a instituir as sinagogas e cada cidade tinha que ter uma sinagoga. Para que cada cidade tivesse uma sinagoga, tinha que ter uma cópia do manuscrito, né? Dos manuscritos lá. E com isso, criou-se várias cópias, várias compilações. Dessa forma, o conteúdo do Antigo Testamento foi preservado. E uma outra coisa, eles levavam tão a sério ali aquelas compilações que a integridade, né, a integridade das cópias também foi preservada, tá? Então a gente vai ver que isso aí foi uma bênção, né, para as nações. Isso aí foi a contribuição de Israel para os dias atuais, preservando as escrituras sagradas, né? Vou ler aqui o segundo parágrafo e diz assim, ó, além de escribas, judeus manterem viva a ideia de que um dia os povos e as nações ouviriam a palavra de Deus e responderiam a ela. Então a gente vai ver que hoje a gente vai ver que o cumprimento daquelas promessas todas, né, que foi dado aos judeus é o Senhor Jesus Cristo. A maior contribuição que Israel deu
para o mundo foi a vinda do Senhor Jesus, né? Porque o Senhor Jesus, ele é quem trouxe o Evangelho, ele é quem trouxe, ele fez o cumprimento ali do Antigo Testamento, se entregando por nós na cruz do Calvário, tá? Então a gente viu que Israel, ele guardou as promessas, e ele trouxe o Senhor Jesus Cristo. Então, por mais que Israel tenha falhado, ele foi uma bênção para nós, tá? Uma bênção em ter guardado o Antigo Testamento, uma bênção em ter preservado a integridade do Antigo Testamento e uma bênção em trazer o Senhor Jesus Cristo para essa mensagem do Evangelho que nós temos hoje. Tópico 2, o tema do tópico é o amor de Deus para com outras nações. Tá? Aqui vou ler o primeiro subtópico, né? O tema do primeiro subtópico, os olhos de Deus sobre todos os povos. Meus irmãos, esse estudo que eu estou passando aqui, eles estão lá no meu blog, no Clube da Teologia, mas eu coloco aqui, vou deixar na descrição desse vídeo um link para você adquirir esse conteúdo, tá? Lá no Clube da Teologia tem a forma de você adquirir esse conteúdo. Eu coloco mais coisa lá, né? Deixo ele mais completinho aqui. O vídeo, ele é um pouco curto, né? Para não ficar muito longo, eu tenho que resumir um pouco aqui. Mas lá no meu blog tem bastante conteúdo que eu passo para os irmãos que assim o desejarem. Vamos então aqui no primeiro parágrafo desse subtópico, o tema cujo tema é os olhos de Deus sobre os povos, sobre todos os povos. Vou começar lendo no primeiro parágrafo. Johannes Blau, erudito em missiologia, que escreveu sobre os fundamentos do Antigo Testamento para missões, afirma que desde o início Deus mantinha seus olhos em todas as nações e povos. Isso é uma grande realidade que ele fala, tá? E a gente tira isso pela palavra, tá bom? A gente vai ver que Deus, ele cuidou não somente de Israel, ele não fechou os olhos para as nações. A gente tira isso de vários textos, inclusive um que é o de 1 Reis, capítulo 19, verso 15. Olha o que diz, né? E o Senhor lhe disse, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco e chegando lá, unge Azael, rei sobre a Síria. Isso aqui é as palavras de Deus ao profeta Elias, que estava lá na caverna, e Deus deu uma orientação para ele ungir Azael sobre rei da Síria, tá? E ungir Jeú sobre rei de Israel, e ungir Eliseu, o profeta, no lugar dele. E a gente vai ver que com isso a gente vai ver o cuidado de Deus, a intervenção de Deus nas outras nações. Não só essa passagem, tem outras passagens, a gente vê que Deus, ele tinha essa preocupação com as outras nações. No segundo parágrafo, diz assim, ó, nos livros proféticos encontramos profecias de restauração, incluindo um dia futuro no qual as nações estarão entre os redimidos. A gente viu isso aqui, até está no nosso textual, não é isso? Diz assim, ó, disse mais, pouco é que sejas o meu servo, para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os preservados de Israel. Também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Isaías 49, verso 6. A gente vai ver que aqui demonstra claramente a intenção de Deus, né, por essa profecia e outros textos no Antigo Testamento, a intenção de Deus em levar o Evangelho para os 4 cantos da terra. É uma intenção missionária do Senhor. Vamos ver aqui alguns exemplos, né, muito interessantes na palavra de Deus. O segundo subtópico, o tema é a viúva de Sarepta e o profeta Elias. Vou ler o primeiro parágrafo, diz assim, ó, Sarepta é uma antiga cidade fenícia, localizada próxima ao sul de Sidom. Quando Elias profetizou a grande seca que haveria na terra, castigaria Israel. Deus o enviou justamente à cidade de Sarepta, a casa de uma viúva que era muito pobre. Aí, o que aconteceu naquela ocasião? A seca não foi somente Israel, a seca foi sobre toda a região da Palestina, e ali aquela viúva que já era pobre ficou mais pobre ainda. Não só ela, muitas pessoas. Mas o que Deus vai fazer? Ele vai juntar os dois, Elias e aquela viúva de Sarepta, para que pudesse abençoar os dois, tá? Pela multiplicação do azeite, pela multiplicação da farinha, aquela viúva foi abençoada, e também o profeta Elias. Vou ler aqui o segundo parágrafo, tem algo interessante para a gente aqui.
Quando Elias chegou, ela estava preparando a última comida que tinha em casa, já convencida de que ela e seu filho morreriam logo depois. Mas quando a viúva obedeceu à palavra de Elias, foi abençoada com o milagre da botija. E que interessante. E aí o que acontece? Ela vai obedecer ao profeta Elias e vai tomar uma atitude que poucas pessoas fariam hoje. Poucas pessoas. As pessoas seguem muito pela razão e poucas pessoas iam fazer o que ela fez. Ela fez primeiro um alimento, né? Fez primeiro um bolo para Elias e depois para ela. O que aconteceu? Provavelmente, né, ela, se fosse só contar com aquele pouquinho de farinha que tinha ali, ia dar só para Elias e ela não ia ter como ela e o filho se alimentar. Mas ela teve fé. Ela demonstrou essa fé. Por quê? Provavelmente, né, ela já tinha um coração que honrava a Deus. Já conhecia o Deus de Israel, claro que não profundamente, né? Isso aí eu trato lá no meu subsídio no Clube da Teologia, mas aqui eu vou me limitar a falar isso daqui. Ela conhecia o Deus de Israel, mas não conhecia tão profundamente. E aí ela vai, mesmo ela conhecendo pouco, ela honrou, né, o Senhor, dando ali a primazia para o servo de Deus, e Deus que enxerga os corações de antemão, ele viu o coração daquela mulher, ele sabia que podia contar com ela. Muito legal isso daqui, isso nos traz ensinamentos muito importantes para os dias de hoje, né? A gente precisamos ter um coração predisposto a abençoar os homens e mulheres de Deus. Continuando então, vamos aí no terceiro subtópico. O tema desse subtópico é a missão de Jonas em Nínive. Vamos falar de uma outra passagem que também fala de missões transculturais. Essa aqui ainda é mais forte, né? Aqui eu vou ler o primeiro parágrafo, diz assim, ó. Jonas foi um dos poucos missionários bíblicos para os estrangeiros. Não é por acaso que o tema do seu livro é a misericórdia de Deus para com todos os homens. A gente vai ver no livro do profeta Jonas uma clara discordância dele em relação àquela obra missionária, né? Ele tinha uma clara discordância quanto àquilo, e mesmo assim Deus levou ele lá, mesmo assim ele fez aquela obra, né? Bom, a gente vê que, infelizmente, Jonas, ele tinha, na visão dele, a nação de Israel era mais importante do que aquele povo que estava ali. E Deus vai mostrar para Jonas que o povo, todas as pessoas são importantes para o Senhor. É isso que Deus vai mostrar para Jonas. E Jonas, ele aprendeu aquilo ali e também nos traz esse ensinamento até os dias de hoje. Nós aprendemos e devemos colocar isso em prática nos dias de hoje. Como eu falei no início, a obra física, ela não é mais importante que a igreja espiritual, tá? Bom, vou ler aqui o segundo parágrafo, diz assim, ó. Mesmo não tendo um conhecimento mais claro sobre de que maneira Israel deveria abençoar as nações, Jonas recebeu a ordem específica de ir a Nínive para advertir aquele povo sobre o juízo divino que estava prestes a se abater sobre os ninivitas. Então a gente vai ver que aqui, isso que Jonas vai fazer é um exemplo claro de obras de missões nos dias de hoje. Tá? Por quê? Ele leva um anúncio, né, um alerta ali para aquele povo, né, uma mensagem de destruição para aquele povo, e também uma mensagem de misericórdia. Quando ele fala para o povo entendeu pelas palavras de Jonas que o povo podia. Engraçado, Jonas, ele não afirma que o povo poderia se converter, mas o povo entendeu que o Senhor receberia eles, e eles se converteram ali, e eles fizeram um grande avivamento, tiveram um grande avivamento local ali, e eles receberam a misericórdia de Deus. E isso aí é um modelo de missões. A gente leva hoje uma palavra de alerta para as nações, uma palavra de que existe um Criador, e esse Criador, ele está desagradado das nações, né? E aí as nações têm a oportunidade de se converter, as pessoas de todas as nações. Vamos aí para o próximo tópico. Tópico 3, o tema desse tópico é alianças entre Deus e a humanidade no Antigo Testamento. O primeiro subtópico, o tema desse subtópico é alianças de Deus. Vou ler aqui o primeiro parágrafo.
Ele fala assim, ó, com a queda do homem, toda a criação ficou sujeita ao pecado. Entretanto, Deus providenciou meios para redimir a humanidade e restaurar a comunhão perdida. Assim, ele estabeleceu algumas alianças com o homem, a fim de tornar conhecida a sua glória entre as nações. Bom, somente até aqui a gente vai ver que Deus ele estabelece alianças lá no Antigo Testamento. Por que alianças? Qual era o objetivo? O objetivo das alianças era o Senhor manter um relacionamento com o ser humano e provar a obediência do ser humano. Por isso Deus estabelecia com o ser humano alianças. Algumas alianças eram condicionais, outras incondicionais. As condicionais eram aquelas que estabeleciam uma condição para se manter a aliança. Outras incondicionais, que não tinha condição nenhuma. Deus manteria a aliança independente do que o ser humano fizesse. A gente vai ver aqui algumas. Vou aqui no subtópico 2, o tema do subtópico é aliança incondicional e condicional. Bom, no primeiro parágrafo diz assim: a aliança incondicional é a disposição soberana de Deus mediante a qual ele estabelece um contrato incondicional ou declarativo com o homem, obrigando-se em graça por um juramento irrestrito. Tá? Então a aliança incondicional é essa, onde Deus ele não impõe nenhuma condição, pela sua soberania, ele coloca regras em si mesmo, pela sua soberania, ele impõe, ele outorga ao ser humano uma aliança incondicional. A gente tem alguns casos, né, que isso a Bíblia fala, que é, por exemplo, o caso da aliança com Abraão. A aliança que Deus faz com Abraão é uma aliança incondicional. Deus abençoou Abraão independente do que a sua geração, do que ele, a sua geração fizesse, os pecados que eles cometeram. Eles receberam a bênção da aliança que Deus fez com Abraão, de transformar ele numa grande nação e tudo mais. Quer ver uma aliança incondicional também? Isso aqui é um acréscimo que eu deixo para você, professor, você que é aluno também. Uma outra aliança incondicional é a aliança que Deus faz com a humanidade após o dilúvio. Tá? Aquela aliança onde ele fala que estabeleceria um símbolo da aliança, o arco-íris. Né? O arco-íris é um símbolo da aliança que Deus fez com a humanidade de não destruir a terra de novo com um dilúvio. E aí, até hoje, essa aliança, o símbolo dela aparece nos céus. A gente vai entender então que essa é uma aliança incondicional. A humanidade está em pecado, peca contra Deus, mesmo assim o Senhor tem essa aliança, mantém essa aliança com o ser humano. Bom, vamos aqui, isso aqui agora vamos falar da aliança condicional, muito interessante. Vou ler aqui o segundo parágrafo. A aliança condicional é uma proposta de Deus em que um contrato condicional e mútuo com o ser humano segundo condições pré-estabelecidas. Ele promete conceder bênçãos especiais ao indivíduo, desde que este cumpra perfeitamente certas condições. É muito legal, né? O Senhor ele estabelece às vezes alianças condicionais. A gente aqui fala de uma aliança com Davi, e a aliança com Davi era aquela em que o Senhor manteria a geração de Davi, né, um herdeiro da casa de Davi sempre sobre o trono de Israel. Né, e o Senhor cumpriu isso e cumpriu até o tempo de Jesus Cristo, sendo Jesus Cristo da casa de Israel também, né, ali da geração da casa de Davi, da família de Davi. A gente vai ver Deus cumprir esse propósito com o Senhor Jesus, onde ele é rei e está sentado até hoje no trono, né, no reino celestial. E aí cumpriu-se aquele propósito. Mas aquela aliança, ela seria estabelecida desde que a casa de Davi permanecesse em fidelidade com o Senhor. Bom, e a gente viu que também tem uma outra aliança, que é a aliança que nós temos hoje, a aliança do sangue de Jesus que está sobre a nossa vida, a aliança do tempo da graça. Essa aliança também é condicional. Qual é a condição para que a gente esteja nessa aliança? A condição é a fé. Quer ver? O texto de Marcos 16, verso 16, ele diz assim, quem crê e for batizado será salvo. Tá? Então a gente vai ver aqui que tem uma condição para a aliança se firmar na nossa vida. Quem crê. Então a aliança também é
essa aliança também é condicional. Amém, meus irmãos? Não se esqueça de deixar o seu like, tá bom? Se inscreva aí no nosso canal, né? Abençoa tá, o nosso canal aí com os seus comentários, tá bom? Interaja conosco. Deus abençoe a sua vida, a sua casa. Uma excelente aula para você. Até o próximo vídeo.